Olá a todos! Dando continuidade nos vídeos, falarei agora sobre a fase 1 do método. Assim, partindo da figura do modelo geral, temos em destaque a fase 1 e dando um zoom nesse destaque, temos a figura que representa a fase 1 do método. Essa fase é estruturada com base no primeiro processo do FDD chamado desenvolver um modelo geral. E como pode ser observado na figura, a maioria das etapas ocorre dentro do espaço gerencial, tendo apenas duas etapas ocorrendo dentro do espaço K e nenhuma etapa ocorrendo dentro do espaço C. A fase 1 inicia-se com uma reunião composta pelo representante do cliente e no máximo 2 membros da equipe de desenvolvimento, sendo um deles com experiência no negócio e o outro no processo de desenvolvimento do produto. Essa reunião é que dá início ao processo de desenvolvimento desse novo produto e engloba 3 etapas. A primeira etapa, chamada de elaborar problema a ser resolvido, tem como objetivo fazer com que o cliente apresente qual é o problema que a empresa está enfrentando naquele momento, tentando contextualizar o mesmo com base no cenário atual da empresa, concorrência e outras informações que ele julgar serem importantes. Na segunda etapa, a etapa 1.2, chamada de desenvolver o escopo do produto, os membros da equipe de desenvolvimento, munidos das informações que o cliente passou, elaboram o escopo do produto. E esse escopo do produto ele é desenvolvido respondendo a diversas perguntas-chave pré-estabelecidas sobre critérios que servirão para avaliar o novo produto, tanto no espaço C quanto no espaço K, no momento oportuno, lá na fase 2. A terceira etapa, a 1.3, chamada de levantar requisitos, é a que encerra a primeira reunião com o cliente, e ela se resume-se, como o próprio nome diz, em levantar requisitos junto ao cliente, ou seja, ela tenta listar e estipular um grau de importância, uma espécie de peso, aos itens que o cliente espera desse novo produto, né? E isso é feito tentando dividi-los por temas para facilitar a compreensão e o tratamento posterior dessas informações. Então, encerra-se a primeira reunião com o cliente. Com o término dessa primeira reunião com o cliente, segue-se para a etapa 1.4, chamada de formar equipe especializada. Nessa etapa é formada uma equipe com especialistas direcionados a resolver aquele problema específico, sendo que muitas vezes essa equipe ela pode ser composta por especialistas de áreas completamente diferentes. Por exemplo, o pessoal da engenharia, o pessoal da eletrônica, o pessoal de marketing, o pessoal de procurement, enfim, um mix de especialidades. Agora, saindo do espaço gerencial e indo para o espaço K, temos a etapa seguinte, a etapa 1.5, chamada de elaborar macro-requisitos. Essa etapa é realizada pela equipe especializada com o auxílio, ou digamos assim, uma mentoria do membro com mais experiência sobre aquela área de conhecimento que o novo produto vai pertencer, né? E aí os macros requisitos são o resultado do refinamento dos requisitos levantados pelo cliente lá na primeira reunião. E a ideia é tentar trazê-los assim para a realidade da empresa em relação à disponibilidade de tempo, de recursos, entre outros itens. E esses macro requisitos eles servirão como uma espécie de guia durante o desenvolvimento dos novos conceitos. Ao terminar de elaborar os macro requisitos lá na etapa 1.5, retorna-se ao espaço gerencial e uma nova reunião com o cliente é convocada, cujo qual engloba 2 etapas. A etapa 1.6, chamada de apresentar macro-requisitos, que como o próprio nome diz, representantes da equipe especializados apresentam todos os requisitos ao cliente, os macro-requisitos ao cliente, né? E que em seguida, na etapa 1.7, essa etapa aqui, chamada de requisitos claros, eles verificam se os mesmos estão claros e de acordo com o que o produto pretende resolver. A etapa 1.7 ela é uma etapa de decisão. Então temos 2 caminhos.
O primeiro deles, quando o cliente considera que os requisitos apresentados não estão claros. Então, anota-se os problemas com aqueles requisitos, encerra-se a reunião com o cliente e retorna-se ao espaço K diretamente para a etapa 1.8, chamada de consultar bancos de dados. A etapa 1.8 ela pode ser feita de diversas maneiras, né? Essa consulta ao banco de dados pode ser, seja consultando o banco de dados disponível na própria empresa com relatório de testes de projetos passados, a consulta a planilhas com dados de melhorias, ou a artigos publicados ou outros materiais disponíveis na literatura sobre aquele tema específico, ou até mesmo a realização de um benchmark para extrair do mercado informações sobre possíveis produtos concorrentes que possam dar meio que um direcionamento no desenvolvimento daquele novo conceito. Aí, feita a consulta, segue-se para a etapa 1.5, que já foi feita anteriormente, né? Ou seja, retorna-se à etapa 1.5 com o objetivo de melhorar esses requisitos, né? Para convocar então uma nova reunião com o cliente para apresentá-los na etapa 1.6 e depois validá-los na etapa 1.7. Se o cliente considerar os requisitos como claros, é dada como encerrada a reunião e segue-se para a próxima e última etapa da fase 1. A etapa 1.9, chamada de dividir equipe em grupos, é a última da fase 1 e consiste em dividir a equipe especializada em grupos menores. Ou dependendo do tamanho da empresa, por exemplo, dependendo da quantidade de colaboradores ou o tipo de problema a ser resolvido, essa divisão pode não resultar em grupos, mas sim especialistas que trabalham de forma isolada na solução desse problema. E o objetivo dessa divisão é que cada grupo ou indivíduo, trabalhe com o mesmo problema e requisitos, porém de forma independente, para que seja possível desenvolver conceitos diferentes para cada grupo, aumentando a diversidade de soluções para o mesmo problema. Assim encerra-se a fase 1 do método e no próximo vídeo será realizada a explicação sobre a fase 2 do método.